Hoje é segunda-feira, 14 de julho. Bem, esta é a nossa segunda edição do dia. Isso aí. E o foco hoje é uma legislação nova lá na Suíça que, olha, tá dando o que falar. É verdade. É uma exigência de rótulos especiais, né, em produtos de origem animal que são importados. Uhum. E esses rótulos têm que indicar se houve práticas consideradas cruéis na produção. Então, a nossa missão aqui nesta edição é entender melhor o que essa regra significa. Explorar as implicações, né? Que não são poucas. Exato. As implicações éticas, que são bem complexas, e os questionamentos todos que isso levanta olhando para o material que a gente pesquisou. Uhum. E já fica aquela pergunta no ar, né? Que uma das fontes até sugere. Será que saber sobre o sofrimento muda mesmo as escolhas de quem compra? É a grande questão de fundo, sem dúvida. Essa lei suíça, ela começou a valer agora, em julho. E exige que produtos importados, tipo carnes, laticínios, ovos, até peles, que eles tragam essa informação clara. E que tipo de informação? Que práticas são essas consideradas cruéis? Então, a lei é bem específica. Fala de coisas como, por exemplo, castração sem anestesia, corte de cauda ou tirar dentes, tirar o bico das aves. Nossa. E também alimentação forçada, sabe? Aquela usada para fazer o foie gras. Ah, o patê de fígado. Entendi. Isso. E é interessante que a exigência vale para todo mundo que vende. Supermercado, restaurante, padaria, geral. E deram um tempo para adaptação, né? Sim, deram um prazo de 2 anos para o pessoal se ajustar. Fontes como a Suicinfo e o Agroportal, elas mostram que isso vem na esteira de outras medidas. Ah, não é a primeira vez, então. Não. A Suíça já proibiu, por exemplo, cozinhar lagostas vivas em 2018. Eles têm um histórico nisso. Entendi. Quer dizer, já existe uma preocupação com o bem-estar animal na legislação deles. Mas essa coisa do rótulo parece diferente, né? Principalmente por focar só nos importados. Qual é a justificativa oficial para isso? Oficialmente, eles dizem que o objetivo é duplo. Primeiro, aumentar a transparência para o consumidor. Ok, faz sentido. E segundo, alinhar os produtos que entram no país com os padrões suíços de bem-estar animal, que eles consideram altos. Só que é aí que mora o ponto mais polêmico. A lei foca muito especificamente em procedimentos feitos sem anestesia. E o mais importante, só vale para produto importado. Aí é que a coisa pega, né? Se é só para importado e foca nessas práticas específicas, qual a crítica que surge? Imagino que tenha muita. Exatamente. A crítica principal, que vem de vários lados, é que essas práticas que a lei manda rotular, bom, elas já teriam sido eliminadas ou são super controladas dentro da Suíça. Ah, entendi. Então, se lá dentro já não acontece, ou é raro? Pois é, isso levanta na hora a suspeita de ser protecionismo econômico, sabe? Meio que disfarçado de preocupação ética. Fica a dúvida se a lei não acaba, na prática, criando uma imagem um pouco artificial de que a produção suíça é eticamente superior, né? Isso poderia prejudicar os produtos importados lá dentro. Faz todo sentido essa leitura. E me faz pensar também na seletividade disso tudo. Como é que definem crueldade? Por que justo essas práticas? Castração sem anestesia, corte de bico, e não outras coisas que também causam sofrimento, tipo confinamento super intenso, transporte por longas distâncias. Isso não deixa uma margem enorme para a subjetividade? Onde que a gente traça a linha? O que é sofrimento aceitável, digamos assim, e o que é excessivo a ponto de ir para o rótulo? É fascinante essa complexidade ética que você levantou. É exatamente isso. Quando você escolhe rotular só alguns tipos de sofrimento, será que você não acaba, por omissão, meio que normalizando outros? Tornando invisível, né? Exato. Outras formas de sofrimento que são parte do sistema, tanto lá na Suíça quanto fora. Definir objetivamente o que é sofrimento demais é um desafio gigantesco. Com certeza. E isso liga direto com a crítica de que a lei, mesmo com a boa intenção da transparência, pode acabar reforçando o que alguns analistas chamam de ilusões morais. Ilusões morais. Como assim, nesse contexto? Explica um pouco melhor. Claro, a ideia é a seguinte: a lei dá um rótulo bem claro sobre umas práticas muito específicas, né? E que, como a gente falou, talvez nem sejam tão comuns lá. Certo. Aí o consumidor vê aquele rótulo e pensa, opa, esse aqui não. Ele tem a sensação de que está fazendo uma escolha super ética ao evitar aquele produto rotulado.
Ah, entendi. Uma sensação de controle, de fazer a coisa certa. Isso. Só que essa escolha pontual pode tirar o foco das questões maiores, estruturais, sobre como os animais são tratados como mercadoria na produção em massa, sabe? Qual o risco da pessoa sentir que está agindo bem, comprando produtos sem o rótulo de crueldade, mas sem que isso mude a lógica fundamental da indústria. Mostra um pouco o limite, né? O limite de uma iniciativa focada só em rótulo diante de um sistema tão complexo. Entendi perfeitamente. Então, o que a gente vê é uma tensão bem clara aqui. De um lado, uma medida que quer dar mais informação, o que é bom, né? Transparência. Sim, em princípio. Mas, por outro lado, essa mesma medida acaba expondo um monte de contradição. A seletividade dos critérios, essa subjetividade toda para definir o que é sofrimento relevante. E a sombra do protecionismo. E a sombra do protecionismo de possíveis interesses econômicos por trás. No fim, a gente volta para aquela pergunta do começo, né? Exato. Até que ponto essa informação específica, do jeito que é apresentada, realmente ajuda a fazer uma escolha mais ética? Ou será que só reorganiza as percepções sem mexer na prática fundamental? E talvez uma questão ainda mais funda, que essa lei esbarra, mesmo sem querer, ao tentar medir e rotular o sofrimento excessivo, a gente não está, de certa forma, validando um nível aceitável de sofrimento animal só para poder produzir? Fica aí a reflexão, né? Para além dos rótulos. Bom, a gente faz uma pausa agora, 1 minutinho, e a gente já volta. Até já. De volta para mais essa edição. Agora a gente mergulha mais fundo, né? Na crítica ao sistema pecuário como um todo. A ideia é ir além daquela lei suíça de rotulagem que a gente comentou, para tocar em outras camadas. Filosofia, questões interseccionais, políticas, tipo ética animal, especismo, justiça alimentar. É aqui que a discussão fica mais densa. A gente sai um pouco da lei específica para olhar para o modelo mesmo, sabe? De consumo, de produção. Então, essa pauta da rotulagem vira meio que um ponto de partida, né? Para um debate maior sobre a transformação que talvez seja necessária. Cultural, ambiental, moral, na nossa relação com os animais. Exato. E o cerne da crítica que vem de várias organizações, tipo a Animal Equality, é justamente essa ideia de graduar o sofrimento animal. Sabe, como se a rotulagem seletiva, ao focar só no que é extremo, acabasse normalizando todo o resto da violência que já existe ali. O argumento deles é que diferenciar tipos de sofrimento assim acaba perpetuando o especismo, né? Aquela discriminação baseada na espécie. E também mascara a violência que é estrutural, mesmo naqueles sistemas que se vendem como humanizados. Porque, no fim das contas, sofrimento e morte são parte da pecuária industrial. Não tem muito como fugir disso. E essa crítica, pelo que entendi das fontes, ela se conecta com uma visão mais ampla, certo? Elas sugerem que essa lógica que permite a violência contra os animais, ela não está isolada. Ela estaria ligada a estruturas maiores de opressão, tipo o colonialismo, o patriarcado, o próprio capitalismo, que historicamente justificaram explorar corpos, territórios, e que hoje sustentam também o racismo ambiental, a exploração no agronegócio. Como é que essas conexões aparecem na prática? É exatamente isso. Essa análise que chamam de interseccional, ela mostra, por exemplo, como comunidades que já são marginalizadas acabam sofrendo mais com a poluição das grandes criações, sabe? Ou então as condições de trabalho super precárias nos frigoríficos, que afetam muito trabalhadores migrantes, minorias étnicas. Então, essa crítica toda alimenta movimentos que pedem mais do que só bem-estar animal. Eles pedem um novo pacto alimentar mesmo. Um pacto com mais justiça entre as espécies e também entre nós humanos. A gente vê isso em campanhas por alimentação escolar vegana, por exemplo. Ou propostas para taxar produto de origem animal e incluir ética animal na educação. São várias frentes. Faz todo sentido, mas sempre tem um mais, né? Existe um risco nessa rotulagem, mesmo que a intenção seja boa? Tipo, a ausência do aviso de crueldade extrema pode ser lida pelo consumidor como então aqui não tem crueldade nenhuma. Cria uma ilusão, talvez. Uma segurança moral que, sei lá, ironicamente poderia até fazer a pessoa consumir mais tranquila.
Alguém até sugeriu, meio de brincadeira, que talvez o rótulo devesse ser crueldade acima da média. Quer dizer, por que a espécie deveria ser o critério para decidir quem merece consideração moral e quem pode virar recurso? É visto como algo arbitrário. E tem outra coisa. Muitos padrões de bem-estar animal que a gente vê por aí refletem uma visão muito eurocêntrica, sabe? Ignoram as realidades econômicas, culturais do sul global. A própria lei suíça, ela avança na transparência, na rotulagem, mas ela não questiona o sistema em si. O sistema que objetifica vidas e causa danos ambientais gigantescos, né? Como a FAO vive alertando sobre desmatamento, emissão de gases. Entendi. Mas apesar dessas críticas todas que são super pertinentes, parece que a lei suíça tem um efeito prático, né? Principalmente nos fornecedores de fora. O Brasil, por exemplo, exporta muito para a Europa, ter que declarar certas práticas, castração sem anestesia, corte de rabo, bico de ave cauterizado, produção de foie gras. Isso pode forçar algumas empresas a mudar ou, pelo menos, desencorajar a exportar esses produtos para lá. As fontes tipo Vox mostraram que isso veio de mobilização popular, de ONGs, então existe uma pressão real. Mas será que essa pressão só na ponta do consumo é suficiente? Olha, é um passo, não dá para negar. Mas a transparência sozinha não resolve a questão estrutural. É o que os críticos dizem. Para ter uma transformação real mesmo, precisaria de um conjunto maior de ações. Investir pesado em educação alimentar crítica desde cedo, incentivo fiscal, subsídio para a produção vegetal que seja sustentável. E também restringir mais o marketing pesado de produto animal, que hoje muitas vezes esconde os custos éticos e ambientais, né? E isso tudo deixa a gente com a reflexão final que eu acho importante. Talvez o debate precise ir além de só humanizar a produção ou deixar ela mais transparente. A questão ética fundamental que está surgindo dessas discussões é: será que a gente tem o direito de explorar animais para nosso consumo em primeiro lugar? O futuro da alimentação talvez passe por repensar tudo isso, sabe? Buscar jeitos de coexistir com outras espécies sem reduzir elas a meros recursos. Será que essa pergunta já está na mesa de quem decide as coisas? Ficaria a questão. Fica a reflexão. E olha, os links para as fontes que a gente usou aqui nesta edição e também o acesso a outros artigos relacionados está tudo na descrição, viu? Obrigada pela companhia. O podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.